toda essa parte afetiva e de comemorar, tipo, nossa, eu mereço. Vai tudo pro doce. Vai tudo pro doce. A gente tem que evitar, na verdade, né? Pelo que eu entendo na criação dos filhos, a gente tem que ensinar que realmente é importante uma alimentação Com saudável. certeza. Né? Não é simplesmente porque você vai ter um mérito depois de se alimentar. Não, a importância daquilo ali que vai ajudar no organismo, né? A funcionar direitinho. Exato. E tem que falar, claro, na linguagem da criança. Com enfim. certeza. E nessa parte do doce, a gente tem ali a pergunta da Patrícia. Mari, o açúcar mascavo é o ideal? Nossa, eu adoro responder essa. Tem tantos açúcares no mercado que a gente nem sabe mais, né? Tem o refinado, tem o demerara, tem... Eu acho que isso também tá bastante em alta, né? De perguntar. Sobre essa questão dos açúcares. Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar refinado, todos esses, eles são primos. Eles são muito parecidos. Eles não têm calorias diferentes, eles não vão ter efeito diferente no seu corpo, vão continuar aumentando muito a sua glicemia, né? De uma forma quase assim, igual. Então, qual é a diferença deles? É o refino. Eles vão ter um processo de refino diferente. Então, o açúcar mascavo, ele é o açúcar menos refinado, ou seja, ele vai ter um pouco mais de fibra, um pouco mais de micronutrientes, né? Vitaminas, minerais. Então, por esse ponto, ele seria um pouquinho, mas assim, é levemente, é discretamente melhor. Questão da qualidade. Exatamente, a questão da qualidade. A qualidade é melhor, mas não quer dizer que possa abusar disso. Perfeito, exatamente, a Patrícia disse tudo. A questão da qualidade é um pouquinho melhor. Mas em questão de, isso aqui vai me emagrecer, isso aqui tem menos calorias, não. Todos os açúcares são iguais, esses 3 que eu mencionei. Agora eu já fico naquela dúvida. Mas tem como substituir? Então, depende de qual preparação, do que você quer fazer. Porque tem coisas que o ideal é você ir diminuindo. Por exemplo, no suco. O ideal é você tomar o suco sem açúcar, o máximo possível. Eu já cheguei nesse nível. Isso é muito bom, mas é claro, se você vai colocar por exemplo, uma limonada. O ideal é que você vai possivelmente adoçar, mas adoça o menos possível. Eu não vou adoçar. Não adoça, olha, gente, já atingiu um nível ali. Então, pessoal, não tem açúcar. Olha. Não, assim, vou fazer um doce, vou fazer um cuscuz, alguma coisa, um bolo e tal. Compra especificamente. Suco, café, nada disso. Exato, para algumas. Ideal, né? Assim. Com certeza, para algumas receitas, né? A gente tem outras técnicas. A gente tem a tâmara que vocês falaram, a gente tem a banana madura, a gente tem a maçã também, uma forma de adoçar. A gente tem até alguns adoçantes que são mais dietéticos, o xilitol, às vezes eu gosto de botar. Mas o xilitol, você tem que ver se você não tem uma intolerância, tá? Porque muita gente sente alguns problemas gastrointestinais com o uso em excesso. Não é o meu caso, eu acho. Princípio, quando eu faço essas receitas com xilitol, não sinto. O stevia já é um que deixa um gosto residual, que não é tão interessante por conta disso, né? Mas a gente tem como fazer dessa forma. Isso da melhor para forma. fazer esses sucos para criança, assim, olha eu de novo. A mamãe, preocupada. Eu faço muito, às vezes, à noite, para minha filha, suco de maracujá. Aí eu coloco a maçã para adoçar. Isso. Eu bato Maçã é bem legal. A canela adoça também. Canela. Já usei muita canela. Mas canela à noite, você acha? É ótimo. Não tem nenhum problema. Gosto. Incentivo. Canela é um ótimo alimento. E aproveitando, então, a gente está com mais uma pergunta. O pessoal interagindo aí com a gente. Muito bom, gente. Manda as perguntas Pode mesmo. mandar. E a do Felipe dizendo, sabendo que precisamos da proteína para construção muscular, qual seria o melhor horário para consumo? Perfeito, Felipe. Então, quando a gente vai falar em questão de hipertrofia, nós precisamos ter um fracionamento proteico. Então, essa história de que eu preciso encher uma alimentação, o meu pós-treino, o meu pré-treino de proteína, ela não é válida, sabe? A gente precisa ter um fracionamento proteico. Inclusive, se a gente tiver uma grande quantidade de proteína em uma refeição, a gente não consegue utilizar aquilo tudo, sabe? Então, não está sendo bom, não está sendo eficaz. O que a gente precisa, na verdade, é de fracionamento. Então, se eu coloco ali, por exemplo, 20 gramas no café da manhã, 20 gramas na colação, 20 gramas no almoço, claro que não precisa ser necessariamente assim, tá? A gente vai fazendo aquele manejo. Às vezes a gente vai comer um pouquinho mais no almoço e tal.
E também aquilo que eu falei com você, né? Eu falei com vocês da questão do antes de dormir. Antes de dormir é interessante, a gente tem estudos bem legais que falam que o maior aporte ali de proteínas seria mais adequado. Aí a gente vai fazer 0,4 por grama de peso, né? A gente tem essas contagens assim, mais ou menos. Tem um comentário ali. Ai, foi ótimo. Os olhos é demais. Rosiane Seixas. Sem maturidade para ter uma caixa de bombons. Pois é. É pra não ter mesmo. Então não tem. Então não tenha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente, por que as pessoas te procuram? Qual o objetivo Principal queixa, maior, né? O objetivo. Qual o principal objetivo das Olha, pessoas procurando um nutricionista? Procurando um nutricionista. Eu vou te dizer que a maior parte das pessoas me procura pelo emagrecimento. Então, o foco ainda é estético, não é a saúde em si. Não, eu tenho alguns pacientes, sim, que me procuraram para questão de colesterol.